A paz do Senhor, irmãos. Obrigado pelas palmas. Pensa em alguém nervosa. Sou eu. Mas eu peço a vocês que vocês não esperem nenhuma pregadora aqui. Apenas uma serva do Senhor em obediência. E eu estou aqui para obedecer a voz do Senhor. E quando o pastor Israel... Quando o pastor Israel me deu a palavra... Pediu para mim que trouxesse a palavra. Pensa como eu ficar, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes, de estar aqui em cima. Eu trago sempre na oração, mas eu tenho muitas vezes dificuldade de expressar. E eu fiquei pensando no que mas eu sempre fui muito preocupada em trazer aquilo que o Senhor queria falar com a igreja, e não de mim. Então, nesse momento, é um momento que eu fico na dependência, e eu sei que todas as vezes que o Senhor me levou a trazer a palavra, foi feito aquilo que a vontade do Senhor e o Espírito Santo falou. E dessa mesma maneira foi dessa vez. E quando o Senhor me deu a palavra, o Israel pediu a palavra, eu fui orar. E o Senhor me deu uma palavra que muitas vezes o Senhor tem dado palavras para mim. O Senhor fala comigo. O Senhor fala comigo através de sonhos. O Senhor fala comigo através... quando eu estou orando, o Senhor fala comigo de diversas maneiras, e Ele me dá palavras, e eu vou sempre escrevendo aquilo que o Senhor quer que está falando comigo, e muitas vezes essas palavras viraram mensagens, coisas que o Senhor queria que eu trouxesse, e teve um dia que o Senhor falou comigo, e de repente Ele me deu essa palavra, e quando Ele me deu essa palavra, eu anotei, e eu falei assim, o Senhor falou... Eu quero que você... vai ser uma ministração. Eu não entendi no momento que ministração seria essa. Eu achei que seria para mim trazer na oração de segunda-feira. Mas desde aquele dia que eu marquei essa palavra, nunca o Senhor me falou que seria na segunda-feira. E quando Israel me deu a palavra, eu peguei... não me dei importância. Eu fui orar ao Senhor. E meu coração voltava para essa palavra que o Senhor já tinha me dado. E o Senhor voltava, e eu não querendo, eu achava que não era, e eu deixei de lado. Até na quinta-feira, irmãos. Quando foi na quinta-feira, eu lá, lendo, consagrei, jejuando, lendo a palavra. Na quinta-feira, eu estava debaixo da palavra, até que chegou um momento que eu falei, chega, eu vou dormir. Até agora, o Senhor não confirmou se é essa, e que é a outra que eu estava levando para outro caminho. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor falou claramente comigo. Tem hora que o Senhor tem que falar claramente para me obedecer. Ele falou para mim assim, por que você está procurando outra palavra? Ele falou assim para mim, eu já te dei a palavra. E não é da maneira que você quer levar, é dessa maneira que eu estou mandando. Eu acordei desse sonho, inclusive eu tinha pegado várias passagens para o meu marido pegar lá, puxar na internet as orientações, eu levantei e falei assim, esquece tudo isso daí. Eu falei, porque o Senhor acabou de falar comigo, Ele já me deu essa palavra. Ele já me deu há algum tempo, e Ele falou, usa essa palavra. E eu estou aqui, irmã, para obedecer à vontade de Deus, amém? Eu queria que colocasse o tema, a palavra que o Senhor me deu até o nome da palavra. Eu tinha dado um tema para essa mensagem, e o Senhor, no meu sonho, Ele falou assim, não é essa daí não, que você está colocando. É essa daqui, ó. 3 passos para sermos transformados. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Né? E eu vou começar dizendo que o nosso Deus, Ele tem prazer em transformar as vidas, irmãos. Mudar comportamento, restaurar realmente o homem. Cada personagem bíblico, irmãos, trabalhado por Deus, foi transformado. Alguns precisaram até mudar de nomes. De Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Saulo para Paulo. Talvez a maior mudança no caráter tenha acontecido com o homem que era enrolado, mentiroso, enganador, que foi Jacó para Israel. Essa talvez seja a maior transformação de alguém. Quando nós falamos de transformação, nós falamos de transformação de dentro para fora, de caráter, do interior da alma. Não adianta, às vezes, a pessoa mudar o seu exterior, mudar por fora, sem ter mudado o interior.
Muitos acham, às vezes, que caráter não se muda, que as pessoas não mudam caráter, mas nós conhecemos um Deus que muda. Eu queria que você abrisse, primeiramente, em Romanos 12, 2, que o Senhor fala de transformação. Eu vou ler na minha Bíblia, que é uma linguagem... Ela é da linguagem de hoje. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu gostaria também de ler 2 Coríntios 3, 18. A palavra do Senhor diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Eu queria falar hoje de 3 passos que necessitamos para sermos transformados. O primeiro passo que nós devemos dar é reconhecer. O segundo passo é arrepender. E o terceiro passo é obedecer. Eu queria... Sabe, irmão, não existe outra maneira de nós sermos mudados, de nós sermos transformados, sem esses 3 passos. Não existe outro caminho. Não adianta, às vezes, nós pegarmos atalhos. Só existe essa maneira para nós sermos transformados. Como diz a palavra, de glória em glória, para nós ficarmos parecidos com Cristo. Irmãos, eu vou passar um vídeo aqui, ele é rapidinho. E foi através desse vídeo que veio essa ministração. Porque quando meu marido me mostrou esse vídeo, na hora eu achei engraçado. E comecei a rir. E depois, na hora que eu comecei a olhar, aquela risada minha foi se tornando... o rosto sério, o Espírito foi falando comigo: você está rindo? Você está rindo? Mas isso aí é o que vocês fazem, é o que acontece quando nós estamos totalmente com a nossa mente dominada, sabe, por outras coisas, nós não temos a consciência. Eu queria passar esse vídeo, eu espero que ele fique bom aqui para vocês enxergar. Não sei se tem que apagar as luzes, porque... ele está muito claro. Irmãos, vê se apaga a luz para poder passar. E depois eu vou continuar a palavra.
viu, para vocês verem, que a imagem está meio ruim. O dia que eu assisti esse vídeo, na hora eu achei engraçado a maneira que o homem procurava por um caminho, e procurava, e você vê que ele está meio alcoolizado, e de repente a passagem é do lado, né? E ele tenta, pelas frestas, ele tenta pular por cima, ele tenta coisas que você vê que não tem condição, mas ele tenta. E o Senhor foi falando comigo, o que acontece quando a nossa mente está dominada por algo, nós não enxergamos. Ali a mente dele estava dominada pelo álcool, então ele fica sem consciência. A consciência é que o caminho estava ali do lado. Mas ele enxergava somente os atalhos, ele tentava passar por um lugar que não dava. E o Senhor, o Espírito foi falando comigo, que muitas vezes ele falava comigo, nós encontramos assim. O caminho está aqui, a palavra do Senhor está aqui, nós tentamos arrumar brechas, nós já tentamos procurar caminhos, nós tentamos passar por cima, caminhos até perigosos, que levem em risco até a nossa salvação. Mas nós não enxergamos que o caminho é do lado. O mais fácil está ali. Quando toma a nossa mente, nós perdemos a consciência do que é certo, do que é errado. Quando a nossa natureza domina, nós ficamos como esse homem aí. Foi isso que o Espírito falava para mim. Nós ficamos igual este homem, sem consciência. Ele foi na bebida, mas muitas vezes nós não é a bebida, não. Nós estamos cercados, nossa mente está dominada pela nossa natureza, pelo pecado, por raiva, por falta de perdão, por tantas coisas que nós perdemos a consciência do que é certo. E nós queremos achar um caminho para encaixar, para passar. Sabendo que não tem condições, que não tem lado. Os 3 passos, como eu falei, é somente um. Para nós sermos transformados, a palavra do Senhor fala que nós temos que ser transformados, para nós sermos parecidos com Ele. E como que nós conseguimos essa transformação? Somente quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos a nossa natureza e queremos ser transformados. O primeiro passo, irmãos, sabe, é reconhecer. Esse homem ali, você viu que ele mostra o caminho, ele vai para o caminho totalmente errado, ele tenta fazer coisas que é impossível passar por aquela grade. Mas é o único caminho que ele está enxergando, ele não está enxergando do lado. Ele tenta até subir, você viu, com toda dificuldade, mesmo estando sem consciência, ele achava que por aí ele ia dar. E estando tão fácil. Às vezes a nossa transformação está um passo de nós reconhecermos, mas às vezes é tão difícil. E por que, irmãos, que acontece isso? Por que é tão difícil? Por que nós preferimos insistir num caminho errado do que aceitar ir para o caminho certo? Por que, muitas vezes, irmão? Porque nós precisamos mudar. E mudar, muitas vezes, vai me custar algo. E é isso que eu não aceito. Muitas vezes, eu prefiro colocar até em risco a minha salvação do que aceitar ser transformado. Porque eu não quero pagar o preço. Porque vai me custar algo, talvez vai me custar o quê? A renunciar. Algo que eu não quero abrir mão. Talvez vai me custar eu ter que perdoar alguém que eu esteja com uma raiz de amargura. Então eu não quero, eu prefiro ficar pelo caminho errado. Às vezes vai me custar ter que admitir que eu estou errado. Isso vai me custar algo, é tão difícil, é mais fácil eu continuar por aqui. Vai me custar, às vezes, eu ter que mudar minhas atitudes. Muitas vezes pode me custar eu confessar um pecado. E eu vou ter que me expor. Prefiro continuar nesse caminho. Às vezes vai ter que custar me humilhar. Imagina, jamais. Prefiro continuar. Vai me custar sair da minha zona de conforto. O Senhor vai mexer, sim. Vai me custar eu ter que pagar o preço. Isso nós não queremos fazer. Infelizmente, irmãos. E Jesus disse que não há outro caminho. Em Mateus 16, 24, Jesus diz assim: quem quiser
Ele não obriga ninguém. Ele fala, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Esse caminho, ele vai ter um preço. Esse caminho você tem que pagar o preço. Você tem que negar a sua natureza, tem que negar as suas vontades. Vai te custar algo. E Jesus fala, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Eu queria falar sobre os 3 passos que devemos dar para sermos transformados. Que é reconhecer, se arrepender e obedecer. O primeiro passo, irmãos, é reconhecer. Enquanto nós não reconhecemos o nosso erro, que estamos errados, que a minha natureza é falha, e querer ser transformado, nós não vamos sair do caminho. Nós não vamos sair da posição, nós vamos continuar como aquele homem ali. Às vezes pode ser até engraçado, mas muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Quando eu vi esse vídeo, o Espírito falou isso comigo, dizendo, nós estamos desse jeito. A situação está ali, você fala, eu não estou, mas olha... Primeira coisa, reconhecer. Porque só há transformação quando há reconhecimento do que você tem de errado, do que você quer ser curado. Aquilo que nós julgamos às vezes ser uma personalidade, mas às vezes é falha no nosso caráter. E precisa ser transformado. Né? O Senhor, quando Ele diz, conhecereis a verdade, e ela te libertará, somente a palavra de Deus. Tudo que você fizer que não estiver de acordo com a palavra de Deus, está errado. Quando você conhece ela te liberta. E a primeira coisa que acontece, a palavra ela vem como luz, e ela reflete num espelho para você. E você reconhece quem você é. E ela vai te libertar de tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que o Senhor abomina, tudo aquilo que te impede de ir para o caminho certo. A palavra, ela ilumina, ela reflete, irmão, o espelho não é para o irmão, não é para você. É você que começa a enxergar quem é você, as suas falhas. Eu tenho como testemunho a minha própria vida. Eu já dei esse testemunho, e muitas vezes eu vivi muito tempo, irmãos. Assim, achando que uma natureza difícil, uma pessoa difícil de ser tratada, uma pessoa... Pensa numa pessoa difícil. Era eu. Pensa em alguém. E eu, servindo a Deus, amava a Deus do meu jeito, tinha que ser da minha maneira. Pensa numa pessoa, e eu não deixava ser transformada. Né? E as minhas atitudes não condiziam com aquilo que a palavra diz, porque quem disse que eu reconhecia? Quem disse que eu reconhecia que precisava de transformação? Eu sou uma prova de que eu não admitia. Eu achava que estava certa e ao todo tempo eu não reconhecia. Pense numa pessoa que, sabe, eu era uma pessoa, primeiramente, irmão, egoísta. Eu só pensava em mim mesmo. Eu só pensava em trabalhar, em cuidar das minhas coisas. Eu não fazia nada por ninguém. Tinha que ser da minha maneira. Pensa numa pessoa de temperamento difícil. Pensa numa pessoa que rancorosa, cheia de... Passei muitos problemas assim. E isso era meu argumento para mim agir da maneira que eu agia. Não deixava ser transformada. Aceitei Jesus sim, mas não tinha sido transformada como deveria ser. Vivi muito tempo sofrendo. Como estava aquele homem ali, ó, eu me vi, o Senhor me fez voltar. Quanto tempo eu fiquei daquela maneira ali? Daquela maneira, não tomando atitudes que precisavam ser tomadas, sabe? Somente guardando. Meu coração era cheio, um depósito de lixo. Era como se tivesse vários quartos, eu deixei apenas o Senhor entrar na sala, os quartos eu trancava. Essa parte ninguém entra. A parte era do jeito que eu queria, o Senhor não tinha como agir na minha vida. Sabe, as coisas que o Senhor falava que estava errado, eu achava como qualidade em mim. A palavra diz que colocai as palavras, colocar o Senhor em primeiro lugar. A minha falta de tempo para mim era uma qualidade. Eu trabalhar, eu cuidar da minha casa, para mim era qualidade. Eu era trabalhadeira, eu era esforçada, eu cuidava da minha casa, eu cuidava dos meus filhos. Era uma qualidade para mim. Aquilo que o Senhor falava que era errado. E quantos de nós fazemos isso, tornamos aquilo que é errado em qualidade? A minha natureza difícil, irmão,
fazia parte da minha personalidade. Eu sou assim, eu sou nervosa, eu sou desse jeito. Não é errado. É a minha personalidade. A minha falta de paciência com tudo. Falar o que pensava, era do meu emocional. Eu era assim. Eu tinha desculpa para tudo. Achamos desculpas e desculpas para aquilo que está de errado em nós, para não mudarmos. Isso aí, irmão, é comportamento de quem não quer reconhecer o erro. E esse era eu não reconhecia. Ao invés de tentar superar a minha falha, a gente tenta usá-la como pretexto para mau comportamento. A gente faz isso. Usa uma coisa que você sabe que é falha. Ah, eu fiz isso por causa de... Porque usa um mau comportamento. Usa a sua falta de sensibilidade. Usa a sua falta de amor. Usa o seu egoísmo, o teu orgulho para falar do seu mau comportamento. Você não reconhece que errou. Até chegar o momento, eu levei minha vida assim há muito tempo, irmãos. Até chegar o momento de ser confrontada com o Senhor. Até o Senhor falar para mim, chega. Eu lembrei da minha mãe, que está assim. Minha mãe tem um momento que ela fala para a gente, chega, chega. E Deus falou assim, dessa maneira comigo, chega, chega. Colocou um espelho diante de mim, irmãos. Colocou um espelho. E quando eu estava numa situação muito difícil, mas não enxergava. Até o momento que eu reconheci, falei, meu Deus, quando eu vi aquele espelho, eu não enxerguei tudo que eu via de errado. Eu via a falha em todo mundo, menos em mim. Quando o Senhor me colocou o espelho, eu consegui enxergar quem era Marli. Eu entendi que o Senhor falou assim, você fechou as portas. Eu tinha deixado ele entrar somente em um cômodo, os outros estava tudo fechado. E que para houvesse uma transformação, eu ia ter que abrir aquelas portas uma por uma, irmãos. Como foi difícil. Eu tive que abrir a porta do medo, da solidão, de traumas, do meu egoísmo, do meu orgulho, humildade, das minhas emoções. Eu tive que abrir uma por uma. Como foi sofrido. Como foi doído cada uma que eu abria e ser confrontada com o seu erro. E é isso que nós não queremos, irmãos. O Senhor foi entrando e Ele foi refletindo. E eu pude enxergar quem era Marli. Sabe, irmãos, eu tentei até argumentar com o Senhor, mas é que eu acho assim, eu penso assim. O Senhor me disse, não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que diz a palavra. É o que diz a palavra, conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. E eu falei para o Senhor, eu quero ser liberta. Eu reconheci, irmãos, eu me envergonhei da pessoa que eu era. Eu comecei a ver minhas atitudes, eu me envergonhei, porque eu olhei para dentro de mim e não havia testemunho de cristão. As minhas atitudes não era de quem era transformado. O que vai dizer se você é transformado, irmão, ou não, é suas atitudes, irmãos. Se você tem atitudes que não glorificam o nome do Senhor, precisa ter transformação. Que as nossas atitudes têm que glorificar o nome do Senhor. Eu olhei para mim e não vi testemunho. Eu não vi fruto do Espírito. Nas minhas palavras, irmãos, que era tudo nervoso, tudo grossa, não havia temperança, era só agressividade. Eu percebi que em mim não havia um coração misericordioso, mas só de acusação. Eu via defeito em todo mundo, eu achava defeito em todo mundo. Eu queria achar falha para meus defeitos, eu achava um culpado. Muitas vezes eu peguei me fazendo papel de juiz, julgando. Eu não era paciente, eu não tinha compaixão. Eu olhei para mim e não me reconheci como um cristão, não me reconheci como a palavra. Não havia frutos do Espírito na minha vida. E quando eu me fui confrontada, eu disse, ai de mim. Isaías era um profeta. Que tinha ai
para todo mundo. Mas quando ele foi confrontado com a palavra, com a glória do Senhor, ele disse, ai de mim. E quando eu fui confrontada, eu disse, ai de mim. Eu gritava, ai de mim, Senhor. Eu não acredito que eu sou essa pessoa. Eu não acredito que eu tenho me chamado de cristã. Nós temos que ser conhecida pelo nosso testemunho e não pela falta dele. E muitas vezes nós somos conhecidas por isso. E eu comecei a dizer, ai de mim. E reconhecer que eu precisava ser transformada. O segundo passo, irmãos, é se arrepender. Nós até reconhecemos. Eu não reconhecia, mas às vezes tem pessoas que até reconhecem que está errada. Mas às vezes não há arrependimento. Ela sabe que o que ela fez errada, mas não sente vontade nenhuma, não se arrepende do que fez. Ela justifica o que ela fez. Fiz errado, mas fiz por esse motivo e por esse motivo. O verdadeiro arrependimento, ele nos traz vergonha da nossa atitude. Quando há um verdadeiro arrependimento, independente de quem esteja certo, de quem esteja errado, nós nos envergonhamos daquilo que fazemos. Nós envergonhamos por andar daquela maneira. Nós envergonhamos por ter certas atitudes. O verdadeiro arrependimento, não importa quem está certo, quem está errado, eu errei. Eu errei e me envergonho da minha postura, da minha atitude. Não há justificativa, irmãos. O verdadeiro arrependimento nos traz esse sentimento de vergonha. E eu comecei a sentir vergonhada pelas minhas atitudes. Quantas e quantas, irmãos. Eu pedi perdão ao Senhor e pedia, eu falava, Senhor, como eu pude agir assim? Como eu pude agir assim? Quanta vergonha, quanta imaturidade, quanta falta de testemunho. As nossas atitudes devem glorificar a Deus. E houve um arrependimento. Muitas vezes nós dizemos assim, nós arrumamos justificativa. Eu sou assim porque eu sou falho. Não, irmãos. Nós vivemos assim, eu sou assim, mas eu quero mudar. Um cristão, ele sabe que ele está errado, ele reconhece, mas ele tem vontade de mudança. Aquele que fala, eu sou falho mesmo, não tem vontade de mudar. Não vai para o segundo passo. Ele reconhece, mas ele não tem arrependimento. Ele acha que ele arruma desculpas para aquilo. Enquanto você estiver justificando os seus maus comportamentos, você nunca vai dar o segundo passo. E eu lembro que eu passando por tudo isso, eu comecei a ter experiências com Deus, irmãos. Eu comecei a me esvaziar. Ter testemunho, com experiências com Deus que eu jamais pensei que iria ter. Tudo aquilo que eu achava que era tão importante passou a ser insignificante. A presença do Senhor passou a ser a mais importante na minha vida. E eu comecei a enxergar as mudanças. E não precisa nem ninguém falar para você, as pessoas notam. Você não precisa falar, eu mudei, as pessoas notam. As suas atitudes começam a ser de um cristão. E eu posso dizer, irmãos, não foi fácil, não está sendo fácil. Como diz como aquela pregação que nós ouvimos, eu ainda estou em tratamento, eu ainda estou em obras, eu ainda estou em obras, mas eu sei que eu estou no caminho certo. É isso que importa. Eu tenho muita coisa para mudar ainda. Eu estou em obra, mas eu já sei que eu estou na direção certa. E teve um dia que irmãos, eu penso uma pessoa que tinha a palavra na ponta da língua. E eu tive que engolir algo um sapo muito grande. Aquilo me doeu a alma. E aquilo que eu falei, mas você vai ter que pagar esse preço. Me doeu a alma de eu ter que me humilhar, de eu ter que ter uma atitude assim de cristão, de quem quer ser mudança, de quem quer ser transformado. E nesse dia eu saí para fora assim, e
a área, eu vi aquele céu cheio de estrelas, aquele luar enorme. E eu sentei na escadinha da minha casa e comecei a olhar para aquela, falei, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. E comecei a cantar um louvor a Deus. E comecei a cantar aquele louvor assim. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aí eu olhei para aquele luar enorme e eu falei, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Irmãos, e naquele momento eu comecei a cantar. E eu senti que eu toquei o coração do Pai. Eu senti como se o Senhor tivesse descido e me abraçado. Me abraçado. E eu senti o abraço do Pai. E eu chorava e cantava. Não tinha preço, irmãos. Tudo aquilo que eu passei, que eu achava que estava sendo tão difícil, ficou desse tamaninho. A presença do Senhor foi tudo, me trouxe cura, me libertou. Eu já não estava lembrando de dor, eu não estava lembrando de mais nada, eu só estava sendo liberta. E isso não tem preço, não tem preço. E eu, de lá para cá, cada vez, Senhor, eu não quero perder isso, eu não quero perder isso. Não me deixe continuar no caminho errado, me mostra, cura, sara, restaura, onde tem que ser mexido, para que eu continue no caminho certo. O terceiro passo, irmãos, é obedecer. E esse é o mais difícil. Porque você, às vezes, reconhece, você se arrepende. O próximo passo é obedecer. É mudar totalmente as suas atitudes. Não tem como falar que você está obedecendo se você continua a fazer as mesmas coisas. A obediência, irmãos. Você tem que mudar de vida, de mente, de comportamento, de caráter. Conversão. A palavra conversão é você mudar de rumo. Você vai converter. Se você estava indo por aquele caminho, você vai converter. Você vai mudar de rumo. Tudo aquilo que você estava fazendo que era errado, você tem que fazer um esforço enorme para mudar. Sem mudança de atitude, não há obediência, irmão. Tem pessoas que querem ser obedientes sem mudar. Ela continua na desobediência. Quando existem maus hábitos, coisas que deformam o nosso caráter, nós devemos entregar ao Senhor e confessar a Ele. Como é difícil confessar, irmãos. Como é difícil admitir que está errado. Como é difícil confessar as nossas fraquezas. Essa é a parte mais difícil. Tirar a máscara, como diz a palavra aqui, o rosto descoberto e falar, Senhor, eu sou assim. É uma fraqueza, é uma falha, mas eu quero mudar. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Você vai ter que desencobrir, tirar a máscara. Você vai ter que se abrir para o Senhor. Esses maus hábitos, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Quantas vezes você tem que ser sincero, Senhor, eu não consigo. Aí o Senhor vem com a sua misericórdia, Ele faz um milagre. Você consegue, como eu falei para você, disso que eu passei. Como era difícil, eu achei que eu não ia suportar. E o Senhor veio e me libertou. Deus mostrou esse trabalho de transformação com Jeremias, levando ele a um oleiro. Ele mostrou lá que ele pode fazer novamente aquele vaso. O Senhor transforma. Quando você quer, quando você muda, quando você tem atitude.
Isso, irmãos, não acontece do dia para a noite, sem esforço, não. É preciso lutar. É preciso mudar o caráter, mudar os hábitos. Sabe, livrar-se das influências pecaminosas. Tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus. Que nós sabemos sim, irmãos. Nós não queremos admitir. Para isso vai ter um esforço. E é esse esforço que nós não queremos fazer. Os hábitos de um homem, ele tornam o quê? O seu caráter. Você é o que você faz. Você é o que você faz. Então nós temos que mudar, primeiramente, os nossos hábitos. Eu vejo, irmãos, que às vezes nós esforçamos tanto para mudarmos imperfeições físicas. Se nós vemos um cabelo embranquecer, nós vamos e pintamos. Se nós vemos, engordamos, nós queremos perder peso. Muitas vezes passamos por procedimento estético, fazemos isso para nós mudarmos a nossa aparência, o nosso exterior. Era tão bom que nós tivéssemos toda essa vontade para mudar o nosso exterior. Quando nós vemos que nosso caráter, aquela falha, não está combinando, não está agradando, está estragando a minha alma, eu fizesse uma força enorme para mudar. É porque, irmãos, porque acontece isso? Porque mudar a aparência é mais fácil do que mudar o seu interior. E nós não queremos isso. Se nós aplicássemos essa energia que nós temos para mudar o nosso interior, para o nosso exterior, para mudar o nosso interior, seria até mais fácil. Mas nós não fazemos isso. Essa mudança, irmãos, começa com nossos hábitos. Devemos adotar hábitos, primeiramente hábitos da oração, da adoração, da leitura da palavra. Ela vai te revelando, ela vai te libertando e você vai se conhecendo, Deus vai falando com você e essa transformação vai acontecendo. Essa mudança, irmão, começa primeiro com uma decisão seguida de uma ação e de uma prática. Não tem outra maneira. Com a prática vem o costume e do costume o caráter transformado. Você vai alcançar, irmãos, lugares em Deus jamais que você pensou em estar. Ter experiência com o Senhor, sabe, que você jamais pensou em ter. Você vai ver você tomando atitudes que você fala, não sou eu. É o Espírito trabalhando em você, transformando. Eu tenho vergonha da pessoa que eu era anteriormente, irmãos. Você começa a se esvaziar e você começa a se encher de Deus. Quando a palavra diz, você tem que se esvaziar, tem que morrer, a sua natureza tem que morrer, porque não mais vivo eu, mas é Cristo que tem que viver em mim. Não pode ser, se você está ainda reclamando ali, é porque ainda está vivo. Morto não reclama, irmãos. Quem está morto, você nunca viu nenhum morto reclamar no caixão. Morto não reclama. Se nós estamos reclamando, é porque ainda está muito viva a nossa natureza. Nós procuramos atalhos para poder encontrar o caminho. E o caminho só tem um. O caminho é Jesus. É a cruz. Você tem que se esvaziar e para um rei, para você se esvaziar, você precisa ir para a cruz. A palavra diz, quem quiser me seguir, negue a tua vontade. A palavra fala, na minha versão fala, negue a tua vontade. Tome a cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmão, é você renunciar. Tudo aquilo de ruim é tudo aquilo que te afasta de Deus, é matar a sua vontade, a sua natureza. Tomar a cruz é você abrir mão de tudo isso e seguir os passos de Jesus. Não há outro caminho. Muitas vezes, nós nos encontramos da mesma maneira que eu me encontrava, as pessoas, e não sabemos porque as coisas não dão certo, porque nós continuamos em um círculo vicioso, porque não tem outro caminho. Os 3 passos. Primeiro passo é você reconhecer que você precisa ser mudado. O segundo passo é você se arrepender
das suas atitudes e querer mudança. E o terceiro passo é você obedecer. Em Mateus 22, 37, o Senhor diz assim: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Às vezes nós queremos dar só o coração, queremos dar só, ame ao Senhor teu Deus, o primeiro mandamento, ame ao Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque o Senhor, às vezes eu perguntava, por que o Senhor falava amar como a mim mesmo? Porque o Senhor conhece o nosso caráter, Ele sabe como nós somos egoístas. Nós pensamos, tudo é para nós, tudo para nós, tudo para nós. E quando Ele dá um mandamento, que tudo que você quer para você, você tem que fazer para o outro. Porque Ele sabia com quem Ele estava lidando. Ele sabia como era esse coração aqui. Por isso que Ele diz, o segundo mandamento, e um é paralelo ao outro. É você amar o próximo como a ti mesmo. E nós não queremos entender isso. E muitas vezes nós estamos fazendo sim só para nós, só para nós. Nós estamos querendo distorcer a palavra do Senhor, nós queremos dar o jeitinho brasileiro, nós queremos fazer como aquele bêbado que estava ali sem consciência, querendo achar um atalhinho, enfia uma mão, aí não dá, enfia o pé e tenta passar por cima. A palavra vem, o Espírito fala, é por aqui, mas eu acho que por aqui também dá. Uma vez eu tive um sonho, o Senhor fala muito comigo em sonho, irmãos. Eu sou muito grata a isso, porque Ele me traz a realidade quando eu estou tentando sair fora. E eu entrei numa fila, era uma igreja, um lugar muito cheio de gente. E tinha uma fila para depois daquele culto, tem uma fila para alimentar. E aí era uma fila enorme, enorme. E todo mundo naquela fila. E quando chegou a minha vez, era um lanche de carne, pão com carne. E quando eu cheguei chegou a minha vez, irmão, que eu peguei aquele lanche, eu estava com uma fome. Pensa, irmãos, era o melhor pão com carne maravilhoso que eu comi. Que eu pegava aquilo ali, eu falava assim, nossa, que pão maravilhoso, que lanche maravilhoso. Eu nunca comi um lanche tão maravilhoso em toda a minha vida. E elogiando. E aquela filha enorme me deram aquele pão e eu comendo. Quando eu vi que estava acabando, eu senti mais fome. Eu senti mais fome. Aí eu falei, eu quero o outro. Aí falaram para mim assim, tem que pegar a fila de novo. Aí eu olhei para aquela fila. E aí eu olhei, tinha um aglomerado de gente assim, num outro lugar do lado, né? Uma fila bem menor. Aí eu falei, e aquela fila ali? As pessoas falaram assim, também dá. Eu falei, então vou pegar essa. Né? Para que eu vou pegar aquela grandona de novo? E eu fui naquela fila pequena, irmãos. Achando que estava tendo vantagem. Quando me entregaram, ela ali estava distribuindo sim o pão. Mas quando me entregaram um mini pãozinho daqueles de festa, desse tamanho assim. Eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, nossa, mas é desse tamanho? Aí a pessoa falou assim, se você quiser o grande, é lá na outra lá. Aqui é só o pequenininho. Eu tive esse sonho. Isso mostrou quando nós queremos pegar atalhos. Nós queremos pegar o que é mais fácil, irmãos. Nós não queremos pagar o preço. Eu ia ter novamente se eu pagasse o preço daquela fila. Mas eu não queria, eu queria pegar o caminho mais curto. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas vezes nós não queremos carregar a cruz. E quando nós entendemos que carregar a cruz é seguir os passos, de Jesus, nessas pegadas eu vou sendo transformada. É de glória em glória. Eu trouxe um louvor, esse louvor ele fala das pegadas. Esse louvor chama o mapa do tesouro. O dia que eu ouvi esse louvor, eu
eu louvei, eu agradeci a Deus. Eu tive uma revelação naquele momento de enxergar que a cruz, as pegadas, os passos de Jesus, é o mapa do tesouro que vai me levar para o caminho. E eu ouvi esse louvor, eu falava, eu enxergo, Senhor, que é por esse caminho, mas não enxergar como um fardo, como algo pesado, como algo de fazer, mas como um tesouro que está sendo desvendado. Era um mapa, eu vou seguindo os seus passos, e Ele está na frente, as pegadas deles, eu vou chegando, até chegar no troféu, até chegar na recompensa. E eu queria que vocês ouvissem esse louvor, que vocês meditassem nessa palavra que o Senhor trouxe, que eu trouxe nessa noite. E esse louvor, vocês meditassem nele e entendessem que seguir a Jesus não é um fardo, é um privilégio. É um privilégio. Juliana, pode colocar. Eu queria que vocês meditassem. Só vai tocar, né? Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você Como ele deixar luta, irmão. a Como ele luta. sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza. Como Ele conhece as nossas fraquezas. Como Ele O conhece. Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. O inimigo luta pra você deixar Ele tem lutado para nós deixar na sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel.
sobre a carne, aponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Despreza sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia conduz. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia leva o traço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já ia até encerrar. Eu ia sentar no meu lugar, mas o Espírito falou comigo nesse momento. Se você, nessa noite, você reconhece, você quer dar esses 3 passos. Primeira coisa, reconhecendo que você precisa de mudança. Se você quer, primeiro passo, irmãos, os 2 vai seguir adiante. O primeiro passo é reconhecer que eu necessito de mudança. Os outros eu tenho certeza. Quando você é o arrependimento, porque só de tomar esse passo, o arrependimento ele vem seguido. E o Senhor vai direcionar. Mas se nessa noite, eu não sei qual é a tua dificuldade, em que área você precisa de mudança, em que área você precisa ser transformado, em que área tem impedido de você seguir esse espaço, em que área te paralisado. Primeiro passo foi o que eu fiz, irmãos. Eu reconheci que eu precisava de mudança. Apenas ter aceitado Jesus não traz transformação para ninguém. Se você não seguir esse espaço, se você nesta noite, reconhece que você precisa, em alguma área da sua vida, você necessita de mudança, vem aqui na frente. E o pastor vai estar orando por você. Porque o primeiro passo é a atitude, irmãos. E quando nós tomamos atitude, nós somos libertos. Quando você não reconhece, não tem como ter essa transformação. O Senhor falou nessa noite, a primeira parte é reconhecer. Se você acha que você está bom o suficiente, amém? Primeiro passo, eu reconheço, Senhor, o quão miserável eu sou, e o quão pecador eu sou, o quanto eu necessito de ajuda, o quanto eu necessito mudar minhas atitudes, o quanto eu preciso melhorar meu caráter, o quanto eu preciso de parar de pecar, o quanto eu preciso me libertar. O primeiro passo, o Senhor falou, é reconhecer. Eu quero, Senhor. Eu quero, Pai. Ai de mim. Ai de mim se eu continuar dessa maneira, Senhor. Ai de mim, Pai. Eu reconheço, Pai. Eu sou fraco, mas me ajuda. Eu sou fraco, mas me ajuda. Me ajuda nas minhas fraquezas, eu reconheço. O peso da Senhor, não dá pra comparar. É o primeiro passo. Com o peso da É o primeiro passo. que o céu Eu reconheço que preciso ser transformado. Eu reconheço, se o Senhor voltar hoje, eu não subo. Eu reconheço que eu tenho andado pegando atalho, Senhor. Eu reconheço que não tenho ouvido a tua voz. Eu
Eu tenho feito a minha vontade. Eu tenho feito o que me faz dar prazer. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço. É o primeiro passo, Pai. Não despreze a sua cruz. A renúncia leva o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que compensar pra você. A cruz é a responsabilidade. O domínio da sua pele sobre a carne para o céu. Se você não tem esse domínio, irmão, diga sim pra Deus. Não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Despreza a sua cruz. Ela tem sua medida. como Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece a força e a fraqueza. Ele conhece a sua força e a sua fraqueza. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia leva um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensar pra você. Eu quero seguir esses passos, irmão. Eu quero seguir esses passos. Eu quero seguir as pegadas do Senhor. Nem que eu tenha que pagar o preço. Eu quero seguir essas pegadas.